Muito bem. Vamos então começar do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tutoria, e não é a nossa última tutoria, porque esta tutoria ela acontece depois de nós inserirmos as aulas sobre espiritualidade mariana, que é o último percurso obrigatório com o exame que vocês têm na pós-graduação. Depois, na próxima semana, nós iremos inserir o curso de Josefologia, e depois desse curso nós iremos inserir seguidamente em 3 semanas o nosso curso de grego mariológico, ou seja, vocês vão aprender grego com os versículos de Nossa Senhora. E para quem não tem a mínima ideia de ler aquelas letras meio fanhosas, não se preocupem, porque com o curso de grego da forma como ele está desenhado, no final das 30 aulas, e que se vocês fizerem todos os exercícios que são necessários fazer no final de cada aula, vocês vão conseguir ler o Magnificat de Nossa Senhora em grego e também a Ave Maria em grego. Então depois vocês podem perfeitamente na vossa comunidade chegar e dizer assim, bem, vamos rezar o rosário diretamente no original. Minha gente, é uma boa experiência, não é? Imaginem vocês estão a ler Lucas, não é? E de repente, em vez de dizerem Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, dentro da vossa cabeça está ali o Caire Maria, que carito mené, ou curiosamente a sua. Convenhamos, é diferente, não é? Mas bem, agora estamos na época para as nossas perguntas e para as vossas partilhas. Portanto, estejam à vontade para levantar a vossa mão, porque quero vos ouvir. Professor, boa noite. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Boa noite a todos também. É uma pergunta boba, mas Sim. a Ave Maria, por exemplo, que o senhor reza, termina na hora da nossa morte. Amém. E a gente reza na hora de nossa morte. Amém. Uhum. Não tem diferença isso? Não, são duas línguas diferentes. Tem 500 anos de separação. Tem dois acordos ortográficos. Simples assim, Valéria. Uai, eu rezo da nossa morte. Eu também rezo da nossa morte. E as pessoas me olham de olho quando eu rezo da nossa morte. Será que não é uma questão regional? Porque aqui no Paraná e no estado de São Paulo, perto do Paraná, reza-se de nossa morte. Cachoeira Paulista, na Canção Nova, por exemplo, eles rezam da nossa morte. Talvez seja uma questão regional também, né? Aqui, o centro-oeste do estado de São Paulo, é de nossa morte. Eu acho que é indiferente isso. Isso eu acho que eu mesmo, na minha opinião, né? Acho que é uma questão de linguagem. Na hora da nossa morte, de nossa morte, acho que sugere a mesma coisa. No meu entender. Alguém de outros estados quer contribuir? Aqui em Santa Catarina, na hora da nossa morte, amém.
Muito bem, conseguimos chegar a uma conclusão. Fico feliz. Fico feliz. Muito bem, perguntas, partilhas. Vocês estão na tutoria das aulas sobre Maria, anjos e demónios. Não existe nenhuma pergunta a fazer-se, meu Deus. Tudo pacífico, que bom. Cecília, espero que esteja melhor do seu olho. Tem que ligar o seu microfone. Meu microfone está ligado agora. Já. Eu, graças a Deus, estou melhor. Não enxergo normal, assim, mas perto do que estava, realmente o médico disse que foi um milagre. E isso é muito bom, né? Mas hoje eu estava lendo meus resumos, depois de ver as aulas, né? E eu não sabia nada desse livro de Enoque. Como que a gente faz para ter uma noção melhor desse livro? Então, ou lê o livro, ou lê acerca do livro. Não é? Se a Cecília for à nossa biblioteca, eu até vou abrir aqui a nossa biblioteca. Ora, deixe-me aqui abrir. Um momentinho, que tenho que abrir aqui outra janela para abrir aqui a nossa biblioteca. Eu não sei se a Cecília já está a utilizar a nova biblioteca da Locus. Presumo que sim, certo? O meu deu uma confusão, viu? Confusão generalizada, porque era com e-mail e era para outro. Até agora ele me mandou outra palavra-chave, eu não consigo. Mas eu tenho outros meios também. E agora eu acho que pela nova mensagem que eu recebi da Locus, acho que eu vou conseguir entrar. Então aí eu vou encontrar, né? Sim. O que é que eu lhe digo isto? Eu vou-vos mostrar aqui direto e a cores e ao vivo, está bem? Bonitinho, que eu vou partilhar aqui uma janela. Se eu consigo fazer isto todo bonitinho. E já está. Ok. Então, vocês podem chegar aqui e vocês podem escrever Enoque, que às vezes está escrito com C, outras vezes está escrito com quê? Estão a ver aqui? Enoque, tá? Olha, por exemplo, o Profeta Perdido, o livro de Enoque e a sua influência no cristianismo, este primeiro. Depois clica em ler documento, tá? E depois tem aqui uma brincadeira muito bonita, que é este iconezinho que diz tradução PTBR. A gente clica aqui e automaticamente começa a traduzir todo o livro. Nossa. Todo o livro. Então vocês não têm que aprender 300 línguas diferentes. Mas pode começar aqui, quer ver? Espera aí, começa por aqui, não é? E traduz automaticamente todo o livro deste autor acerca de Enoque. Normalmente a gente costuma ler mais acerca do autor do que propriamente o autor, não é? Para ter um pouco ideia de que lado é que devemos ir. Então, tem aqui a introdução do livro, e começa aqui a introdução. E já está. E a Cecília só precisa de clicar para a frente e vai continuando a ler todo o livro, aparece diretamente em português. Nossa, que maravilha, não? Muito obrigado, Cecília. Demorou meses. Foi um investimento incrível da Locus, mas está feita a plataforma, a biblioteca está feita. Para a Cecília, ou caso a Cecília tenha 300 mil problemas a entrar, entre em contato com o Vitor da Secretaria, porque até agora, Cecília, todas as pessoas que tiveram problemas, nós conseguimos ajudar até que entrassem na biblioteca. Ele já me deu, essa semana, ele passou uns dados, que eu realmente não tive tempo, mas eu vou tentar novamente. Ele falou que viria um código para mim e eu não achei, uma palavra-chave, eu não achei essa palavra. Porque, na realidade, eu tenho 2 e-mails, o que eu uso é o Hotmail. Mas, às vezes, por exemplo, aqui hoje eu estou vendo todos
os tutoriais eu vi pelo Gmail. Então, eu tenho esses dois, então preciso verificar direitinho, porque eu já procurei pelo Hotmail, não encontrei nada, nem no lixo, nada, nenhuma mensagem. Agora eu vou partir amanhã para o Gmail. Então, Cecília, é esse o caminho, está bem? Tá, muito obrigada, professor. Obrigado eu, porque nós estamos cá para isso, não é? Nós criamos os instrumentos de forma a que vocês possam ter acesso a toda a bibliografia que serve, não é? E nós no próximo mês, em princípio, já vamos receber a luz verde do MEC para a Faculdade de Teologia, então aí a nossa biblioteca continuará a ser amplificada. Ainda hoje eu falava com um padre que esteve aqui em casa e ele já me disse: Daniel, assim que vocês abrirem a graduação em Teologia eu vou fazer outra vez, justamente porque vai dar muita mais base para tudo aquilo que tem a seguir. Muito bem. E depois da Cecília, quem nós temos connosco hoje? Vocês vão me deixar aqui sozinho, plantado à vossa espera. Meu Deus, que é isso? Luzia Otterbach. Acho que eu disse bem o nome. Já há uns tempos que eu não a ouço, Luzia. Tenha a bondade de ligar o microfone. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Muito boa noite, Luzia. Só agradecer, né, professor, pelas aulas, elogiar os professores e dizer como é rico e como é necessário mesmo a gente fazer essas aulas. Eu sou catequista e há uns 15 dias uma catequizanda perguntou se existia o livro dos jubileus. Eu falei, jubileus? Não, não existe isso não. Sim, Eu falei, não existe isso não, isso é invenção. Aí eu descobri que existe o livro dos jubileus. é um apócrifo. Cada dia eu descubro uma nova, graças a Deus, eu estou sendo salva pelo Magalogia. E salva é incrível mesmo, viu? O que Maria faz com a gente. Salva da ignorância mesmo, viu? Olha, é muito rico, o curso é muito rico mesmo. E também, e salvo também de algumas teologias, né? Porque a gente percebe, por exemplo, algumas falas de alguns teólogos que eu tenho contato, ouvindo as aulas, dá a impressão que não acredita em anjos e demônios, não. A fala da pessoa é uma fala que parece que não acredita, não. Que é tudo como se fosse uma ideia, é visto tudo como se fosse uma ideia, e são teólogos, e dão aulas em universidades de teologia. Aí eu entendi muita coisa que eles falam, porque não fala, a pessoa não fala diretamente, vai falando que aquilo é uma ideia, que aquele povo naquela cultura tinha uma ideia, e aí eu fui percebendo pelas aulas, foi me abrindo, fui entendendo, falei, aquela pessoa não acredita, nem em anjo e nem em demônio, não acredita, e é um teólogo, e está formando padres. Mas, segundo a Luzia, qual é que será a causa primeira da pessoa ficar assim? Não sei, a formação, alguma ideologia, eu acho que é algum caminho ideológico, eu não sei. Não, é um caminho ideológico, ele acontece a partir do momento em que Cristo deixa de ser homem e passa a ser, em que Cristo deixa de ser homem e passa a ser ideia. O drama atual que eu vejo aqui no Brasil e de alguma forma pela Europa adiante está melhor, mas não tanto melhor, é que a base do pensamento
ela tornou-se uma base muito teórica, muito conceptual. Se quisermos, um bocado filho, eu não vou atacar a escolástica, mas um bocado filho do idealismo alemão, Kant, Hegel, aquele mundo ali, ficou filha ou ficou refém desse mundo, a chamada Sexta-feira Santa especulativa, depois procurem o que é que isso significa, em que tudo se torna uma ideia moralizante da sociedade, ou seja, a sociedade é entendida como uma massa de indivíduos com o credo comum, o mínimo comum ético, faz o bem e evita o mal, faz o bem como Jesus fez e evita o mal como Jesus evitou. E então aí nós começamos ideologicamente a acomunar um Jesus com um Sócrates, com um Mahatma Gandhi, com um Buda. Então, estão a ver a amálgama, não é? Sair disso, Luzia, para nós sairmos disso, nós temos que começar de novo. Né? Vamos entender isso como um tipo de pensamento que perdeu o contacto com as suas raízes. Dá para entender, Luzia? Tá? Então, começar de novo, o que é que significa? Significa que temos que voltar às nossas raízes e temos que refazê-las. Para refazermos, o percurso é árduo. O curso de Mariologia não tem nada de simples, né? Nem de fácil. O percurso é árduo, é longo, e vamos falar de centenas de horas de aulas, para quem as faz, centenas de horas de aulas a tentar entender os conceitos para chegar a algum sítio. Claro que aqui, Luzia, eu hoje falando com um padre que se formou no Peru, ele é da Índia, eu hoje falando com ele explicava-me que o problema grave que nós temos hoje a nível de seminários é que o seminarista ele não estuda teologia pela teologia, ele estuda teologia para ser padre. É apenas mais uma etapa da sua formação, ou a grande etapa da sua formação, e é a garantia de que consegue chegar a ser padre. Mas até ao último dia antes de ser padre, tudo é reversível. Tá? Então a preocupação da pessoa não está no seu desenvolvimento teológico, quanto na sua subsistência dentro de um percurso de formação sem ser jogado fora. Pelo Big Brother. Tá? Isto coloca-nos num patamar, a nível mundial, coloca-nos num patamar muito esquisito, porque, imagino, a Luzia é graduada em quê? Em letras. Então imagino, quando a Luzia fez letras, a Luzia tentou o mais possível aprender tudo e mais alguma coisa. Agora imaginemos que aquilo que a Luzia iria executar em pouquíssima medida tinha a ver com a sua formação. Porquê? E aí explico. Porque se vocês olharem para a vida teológica, as faculdades de teologia tendem normalmente, claro, a dar prejuízo. São sustentadas por quê? Por mantenedoras que provêm de congregações religiosas e ou dioceses. Tá. Sabendo disto, quem paga é que manda. Logo a diocese e ou a congregação religiosa vai colocar os seus na forma mais económica possível, ok? E no meio desse mundo da forma mais económica possível, a existência da Faculdade de Teologia não é para fazer teologia, é apenas para prover a graduação em teologia para seminaristas. Esse é o objetivo. Tanto é que depois, quando nós falamos em circuitos de mestrado ou de doutorado em teologia, com a atual, vamos dizer assim, com a atual providência jurídica que nós temos, nós falamos de uma escalada de preço em que o mestrado pode custar 7.000 reais por mês. Só para manter as exigências do MEC são valores absurdos.
Um doutorado, a mesma coisa. Tá. Estamos a falar de teologia. Então nós começamos a entender que a ciência teológica enquanto tal, na sua raiz mais profunda, é aquela de tornar a fé compreensível. Vamos assumir isso. A compreensibilidade da fé nasce para nós, adultos, engajados, ela nasce como necessidade para aquilo que nós já somos hoje. Nenhum de vocês enverdou por uma graduação em uma pós-graduação em Mariologia porque gostava muito de Jesus e de Nossa Senhora. Todos vocês, de alguma forma, têm uma atividade bastante ampla dentro daquilo que é a vida eclesial. Então, se a teologia deixou de ser apresentada como uma ciência a ser cultivada e começou a ser apenas uma etapa de um percurso semináristico, a teologia deixou de produzir e passou apenas a retransmitir de geração em geração conteúdos que, permitam-me que vos diga, Portugal teve o mesmo problema, atualmente não sei como é que está. Houve conteúdos que eu aprendi em Portugal, que eu cheguei a Roma e que foram da década de 70, foram da década de 80, e então o professor ou a professora formou-se nessa década, volta para Portugal, ingressa dentro de uma faculdade de teologia, faz a sua apostila sobre aquele argumento e durante 30, 40 anos diz o mesmo. Repete. Ora, isso não é fazer ciência, não é? Muito menos ciência teológica. Então a investigação teológica enquanto tal, que custa dinheiro, tempo, recursos, ela deixou de se fazer. Eu vou-vos dar um exemplo que nenhum de vocês vai gostar de ouvir e que eu hoje chegava a essa conclusão. Vocês, claro, vão-me corrigir se eu estiver enganado, eu sou apenas um estrangeiro em terra estrangeira. Qual é a obra teológica profunda de referência acerca de Nossa Senhora da Aparecida? E quando eu falo de uma obra teológica profunda e de referência, dou-vos o exemplo de Fátima, claro que é o que eu melhor conheço. O Santuário de Fátima produziu uma obra chamada A Edição Crítica das Aparições de Fátima. Tem vários volumes. São uns volumes cinzentos, estão disponíveis para download agora no site do Santuário de Fátima. O que é ótimo. Porquê? Pegaram nas fontes que haviam na época e simplesmente, por exemplo, um artigo de um jornal da época a falar do milagre do sol, eles fotografaram aquele artigo naquele jornal, daquele papel velho, e colaram dentro dessa obra e fizeram uma transcrição do que lá está escrito no artigo de jornal. Ou seja, tudo quanto seja fontes referíveis acerca de Fátima, depois datadas, não é, por cada ano, eles foram atrás, o serviço de arquivo do Santuário de Fátima foi atrás e publicou esses volumes. O que é bom, não é? O que é ótimo. Ora, quando nós paramos e dizemos assim, mas porquê? Porque eu não posso falar acerca de Fátima sem fontes. Eu não posso falar acerca de Fátima usando como única fonte as memórias da irmã Lúcia, que vieram bons anos depois. Então eu tenho que voltar à documentação crítica. Eu tenho que refazer cada percurso, cada pessoa, os interrogatórios, tudo aquilo que foi produzido acerca, eu tenho que fazer isso. É um serviço de anos que o Santuário de Fátima criou um departamento dentro de si, que eu não vou dizer que é um departamento perfeito, mas criou e funcionou, e tanto funcionou que continua a publicar. Quando eu chego ao Brasil, não é um problema apenas do Brasil, diga-se de passagem, quando eu chego ao Brasil, eu vou ao Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, já lá estive umas 3 vezes, eu vou procurar bibliografia sobre
que ultrapassa um pouco um volume que existe muito simpático acerca da história, portanto estamos a falar de documentação de arquivo. Sou eu que sou cego, deixaram de vender, eu não encontro. Quem é que deveria fazer? As faculdades de Teologia deveriam financiar este tipo de pesquisa. Mas não é uma pesquisa de um aluno de graduação. Mas se a esmagadora maioria do público das faculdades de Teologia são apenas público de graduação, e um aluno de mestrado agora vai encontrar todos os arquivos, e aqui estão pessoas que já fizeram mestrado e doutorado, vai encontrar todos os arquivos, com que dinheiro? Vai se enfiar naqueles arquivos tombados com aquelas letras que ninguém lê? Estão a entender onde é que eu quero chegar? Há um fazer-se que nunca foi feito, porque ninguém se interessa. Então depois fazem-se outras coisas. E dizem-se outras coisas e por aí adiante. E cada ano que passa, o Brasil vai perdendo a sua memória. E a teologia no Brasil vai perdendo a sua memória. Outro exemplo. História da teologia no Brasil. Um volume de História da teologia no Brasil que consiga elencar os principais nomes teológicos do Brasil desde a sua fundação até hoje. Um dicionário de História da Igreja no Brasil, para ir buscar temas, agrupar bibliografia. Corrijam-me se eu estou enganado, se existir eu compro imediatamente, mandem-me o link, por favor, que eu estou a precisar. Eu até hoje não encontrei. Então, Luzia, o mínimo problema que nós temos é teólogos que não compreenderam a totalidade da fé da Igreja. Esse é o mínimo problema que nós temos. Mas muito pior, Luzia, é nós dizermos da boca para fora que amamos a Deus com todas as forças e enchemos estádios inteiros e cantamos e louvamos e adoramos, e aqueles que se dedicam, eu vou dizer com todas as palavras, 24 horas a Deus Nosso Senhor, aqueles que deram a vida, que abdicaram tudo e mais alguma coisa, vulgo religiosos e consagrados, quando eu lhes pergunto, então onde é que estudaram teologia? A normal resposta é o silêncio. O que a Luzia está a fazer enquanto catequista é exemplar. Está a abdicar do seu tempo para poder aprender, para poder ensinar. As minhas palmas, Luzia. Os outros, deixe-os. Não perca tempo. Luzia, não perca tempo. Se Deus a escolheu para estar aqui, para que eu não sei. Sei que Ele escolhe. Agora vamos fazer disso uma obra de arte? Está bem, Luzia? Ótimo. Agora passo a palavra a Márcia Rampazzo. Tenha a bondade, Márcia. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Fiquei em dúvida em relação às terminologias. Satanás, Lúcifer, diabo, inimigo. Lúcifer seria aquele anjo mais amado do Senhor, que depois, por vaidade, quis ser mais que Deus, né? Então, eu queria saber se tem alguma diferença em relação a eles, se Satanás é diferente de Lúcifer, e qual a influência dos anjos decaídos em relação a nós cristãos. Se a gente pode falar que eles realmente tentam interferir nas nossas vidas, nos nossos projetos, especialmente quando a gente está estudando Mariologia, porque, assim, eu vi que depois que eu comecei a estudar,
algumas questões, né? Ou não consigo ver as aulas, algumas coisas assim diferentes estão acontecendo, sabe, professor? Uhum. Então, eu queria saber em relação a isso, porque quanto mais próximo eu pareço estar de Maria, parece que assim mais empecilhos vão acontecendo. É isso. Tá, sobre a questão do nome Lúcifer, a Lúcifer significa aquele que porta a luz, o filho da aurora. Aí vai ter que ler a edição Isaías 14:12 na tradução latina. Quando São Jerónimo lê e traduz para latim essa passagem de Isaías 14:12, ele vai entender que este astro luminoso da manhã está a falar do rei da Babilónia, que nessa altura estava a arrebentar com o povo cristão, com o povo judeu. Então ele liga essa figura a Satanás. Qual é a questão dos vários nomes? E para quem está na pós-graduação em demonologia já se apercebeu. É que os nomes dizem mais daquilo que faz do que de que é. Por exemplo, Satana significa acusador. Então, quando vamos para o livro de Jó, o demónio que é o acusador perante Deus, de que Jó, quando, sei lá, perder a esposa, quando estiver doente, vai negar-te, ó Deus, não é? Afinal o mais justo dos homens não é tão justo assim, e por aí adiante. Diabolos é aquele que divide. Tá? Lúcifer é então este portador, este filho da aurora, e outros nomes. Claro, por exemplo, Lilith é um nome importado, acho que se eu não estou enganado, do ambiente sumério, mas sempre dizem aquilo que fazem. E os anjos é a mesma história. Não é? Dizer-lhe Miguel vai-me responder, quem como Deus, correto? Então, é aquilo que fazem. Eu sei que é um pouco esquisito, mas, por exemplo, Jesus, em hebraico, é Yeshua, que significa Salvador. Está a entender a relação? Os nomes dizem muito mais daquilo que se faz em ambiente hebraico, daquilo que se faz, do que aquilo que se é. Não é? Já em ambiente latino como o nosso, os nomes dizem não tanto aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. Não é? Eu sou Daniel. Eu não faço Daniel. Entende? É a passagem da cultura hebraica para a cultura, para a nossa cultura, né? Greco-latina. Essa é uma parte. A segunda parte da sua pergunta referia-se àquilo que é as dificuldades da nossa vida quando nós estamos a trilhar um caminho como este. Márcia, fala em português, existem 250 milhões de pessoas. A vossa turma é de 300 pessoas. Mas católicos devemos ser, dessas 250 milhões de pessoas, devemos ser talvez uns 40%, uns 50%, correto? Então, porquê que a turma não é maior? Porque por alguma razão Deus colocou-vos neste caminho. O que é que quer de vocês? Por acaso é possível que Deus dê uma vocação extraordinária e que essa vocação extraordinária não tenha cruz no meio? Normalmente não é muito cristã. Né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E isso nós vamos ter. Por exemplo, aqui na Locos, nós, na brincadeira, nós dizemos que a nossa quaresma não acabou. Não é? Nós estamos permanentemente em quaresma, permanentemente nós temos sobressaltos uns atrás dos outros. Duas possibilidades: ou nós nos deixamos tomar, ou nós avançamos. O normal é que as pessoas fiquem para trás. Esse é o normal.
normal da vossa turma são de 15 a 20% das pessoas que desistem. E as outras que terminam, o que é que tiveram que fazer? Existem aqui alunos que acordam 1 hora mais cedo todos os dias para poder fazer uma aula de segunda a sexta, porque são 5 aulas por semana. Existem alunos que reservam o seu domingo de tarde para fazer todas as aulas da semana e para fazer o exame. Existem alunos que fazem essas aulas de noite. Márcia, eu não conheço coisas de Deus sérias que sejam doces. É doce no final, não é? Quando eu vos vejo receber o diploma de pós-graduados, é um momento muito bonito. Não é? Um momento único. E muitos se emocionam, nós também, depois do simpósio, depois temos toda a noite de festa, e este ano vai ser lá em Fátima. Já temos uma fazenda à nossa espera para a festa, tivemos o cuidado de escolher um menu bastante apetrechado para vos fazer viajar na gastronomia. Mas é um ponto de chegada e um ponto de partida, não é? E o caminho é sempre a subir, Márcia. Se fizer de uma forma séria, não é? Como Deus quer. Mas se a Márcia estivesse no lugar do demónio, o que é que a Márcia faria? Pode ligar o microfone à vontade, Márcia. É assim, professor, eu fiquei atrasada um tempo e estou fazendo, às vezes, 5, 6 aulas no dia. E, assim, é desafiador. Mas a vontade que a gente tem, assim, é imensa. E quanto mais a gente estuda, parece que você quer estudar mais, aí você não dá tempo de parar para estudar, né? Ler toda a bibliografia, que é muito rica, e eu penso em, né, se Deus quiser conseguir concluir, e depois que esse tempo que vai ficar à disposição da gente sobre bibliografia, eu pretendo refazer esse curso até o final do período que nos é possível, porque é muito rico, é uma experiência, assim, maravilhosa, é diferente, e eu já sou uma pessoa diferente por conta dessa pós. Alguém quer acrescentar alguma coisa às palavras da Márcia? Senhora Dona Lourdes, levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Acontece que o senhor me suscitou mais uma. Ótimo. Então, vou tentar fazer as duas. A primeira pergunta, professor, recai justamente naquilo que o senhor estava falando em relação à formação. Eu fiz o curso de teologia numa instituição séria, que é a FAJOP, né? Então, bacharel em teologia. Mas o que mais teríamos que fazer para podermos realmente nos colocar em uma posição de poder discutir teologia? Porque eu acho que a graduação não é suficiente. A graduação me deu inúmeras oportunidades, aproveitei ler bastante, mas falta segurança para analisar um texto bíblico. Então, essa era a minha pergunta inicial. A segunda que o senhor me suscitou, na verdade, era para eu ter feito essa pergunta já algumas 2 aulas atrás, sobre a literatura de Fátima. Eu estava lendo, estou quase terminando de ler, um livro do padre Cuéllas,
estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Uma releitura de Fátima. E o que me chamou a atenção é que ele cita bastante a questão da corredenção. Então, ele coloca realmente em Fátima a posição de corredenção. Nós, aqui do Vaticano II, e mesmo outros documentos, não proíbem, mas também não estimulam a questão da corredenção. Então, são as duas questões para o senhor, professor, para os colegas também. Sobre a questão da corredenção nos escritos do Padre João, vai ter que lhe perguntar a ele o porquê no simpósio, senhora Dona Lourdes. Ele é que é o responsável do escrito. Vocês tiveram a disciplina. Vocês tiveram a cooperação de Maria na obra da redenção, onde durante 5 aulas eu expliquei-vos por A mais B os limites da linguagem. Depois, sobre a primeira parte do espaço de discussão, por isso é que existem tutorias. E vocês lembrem-se, nós só estamos a começar. O normal dos nossos alunos é que engrenem num estado permanente de formação. O que pode causar alguma confusão inicialmente eu dizer isto. Mas o que é que eu vos quero dizer com isto? Se nós estudarmos juntos, se nós tivermos calendários juntos, se nós nos encontrarmos todas as semanas para discutirmos, debatermos, e se nós estivermos permanentemente a estudar, e a forma como nós temos, no próximo ano, se Deus quiser, em fevereiro, estamos bradando a Deus Nosso Senhor para que assim seja. Nós já começamos com a nossa graduação em Teologia, que é uma graduação em Mariologia disfarçada. Nós juntos entramos num ritmo de formação permanente. E o objetivo daquilo que nós estamos a fazer é que a pessoa entre, mas não saia. Porque isto não é um curso, isto é um estilo de vida. Isto é um estilo de vida, minha gente. É uma forma de viver um cristianismo esclarecido. A partir do que é o seu núcleo mais profundo, o seu âmago mais profundo, que é dogmática, a partir da qual nós ancoramos tudo. O que parece uma miragem hoje em dia. Porque parece que nós ancoramos tudo naquilo que eu vos dizia no início. Faz o bem e evita o mal. Ou seja, nós ancoramos tudo num conjunto de virtudes morais. E não é assim. E não é assim. Eu espero que este espaço sirva exatamente para o debate, senhora Dona Lourdes. Eu procuro, sim, professor. Eu tenho procurado ler, né? Inclusive, me interessei bastante pelo período da patrística. Comprei aquela série, né? Jesus Cristo nas fontes patrísticas, Deus Pai, etc. O que tinha disponível. Mas ainda estou lendo só aos pedacinhos, né? Porque não dá tempo. Então, eu tenho procurado ler. Mas, justamente, falta o diálogo. Né? Porque, então, nós ficamos o quê? Numa leitura, num entendimento muito pessoal, porque não temos com quem discutir. Né? Então, aqui nós conseguimos discutir, conseguimos ler, né? Embora a gente faça alguns atrasos nas disciplinas, né? Mas nós conseguimos. Então, o estudar só precisa disciplina, até que eu tenho um pouco, mas falta o diálogo, falta a troca para nós podermos ampliar o entendimento.
Então, daquilo que a senhora Dona Lourdes me está a dizer, o espaço da tutoria não é suficiente para este diálogo. É isso que eu entendi. Durante o curso, professor, eu acho que sim, ele tem sido suficiente para nós esclarecermos e tal, mesmo que a gente, às vezes, não tenha lido ainda a matéria, mas a gente consegue. Agora, eu penso ao término do curso, né? Ok. Ao término do curso, onde vamos buscar? Ao término do curso, nós tentamos com a primeira turma entrar numa formação permanente, fazer com que as pessoas leiam e as pessoas produzam um texto e possam connosco apresentar as suas conclusões e possam publicar. Não foi um objetivo tão bem alcançado quanto isso, porque as pessoas perdem o ritmo do estudo, porque não têm aulas, têm apenas tutorias de investigação. Como é que eu digo isto sem que vocês depois me queiram extraditar? Produzir um texto de Mariologia sério requer uma fundamentação teológica muito abrangente, muito profunda. O treino, a quantidade de horas necessárias para lá chegar é longo. Uma pós-graduação, ela é amputada pela legislação. Está pegando nas palavras da Márcia, a gente termina uma pós-graduação e diz, eu estou no início. Eu agora entendi aquilo que eu não sei. Como alterar? Dona Lourdes, eu só tenho uma proposta que para agora, que é experimental, mas eu considero a mais do que válida, que é a graduação em Teologia que nós vamos fazer. Porquê é que eu insisto tanto nisto? Porque não é uma graduação de Teologia, primeiro, nos moldes dos quais eu já falei, no típico molde cenarístico, não é isso. É uma graduação em Teologia, para vocês verem o nível maníaco que eu tenho. Se hoje é editado na Alemanha uma coleção de cristologia notável, eu farei com que essa coleção esteja presente na biblioteca, que tem tradução simultânea, e que presida as aulas de cristologia da graduação. O que é que eu vos quero dizer? Eu não tenho limites no reparir bibliografia a nível mundial. Estão a entender o que eu vos quero dizer? Eu não preciso de perguntar ao orçamento da faculdade se, porventura, eventualmente, haverá algum dinheiro para o bibliotecário poder fazer a encomenda não sei das quantas para daqui por 20 anos existir uma tradução de, sei lá, Crer em Deus o Nitrino de Gisbert Greichach, que é um clássico alemão. Eu simplesmente cuido de fazer acontecer e de vos dar através da biblioteca e depois através da devida apostila dentro de cada um dos cursos. É feito com este nível. Para quê? Para que no momento em que vocês reestudem os vossos fundamentos, vocês tenham acesso ao que melhor se produziu acerca de. Nós temos um problema de bases, senhora Dona Lourdes. Grave. Um problema de bases. Por docências, por bibliografia. E se algum dos presentes, tirando temas que são especificamente do Brasil, se algum dos presentes me disser assim, não, Daniel, nós no Brasil temos bibliografia teológica suficiente.
Podem discutir comigo à vossa vontade. Depois vamos às evidências, vamos bater à porta de, muito bem, mas então, sobre este argumento teológico, qual é a produção teológica que se faz? E vocês repararam com a metodologia da Logos, que é uma importação da metodologia do que se faz em Roma, vocês repararam que este longo trabalho de ir às fontes, de reconstruir cada um dos argumentos, é um trabalho exigente para quem o faz, mas também exigente para quem o aprende. Era muito mais fácil nós saltarmos para as conclusões, meia dúzia de PDFs, Deus nos ama, Nossa Senhora também. É ou não é? É ou não é isso que se faz? Pois, não é isso que nós fazemos. Então, professor, a Aline colocou ali grupos de estudo e era basicamente o que eu estava pensando em sugerir, tipo um clube de leitura, e nós estabelecêssemos um texto que tivesse acesso a todos, né? E então teríamos uma data, um encontro marcado para debatermos esse texto. Então, acho que isso nos ajudaria bastante, tipo um clube de leitura mesmo. Eu só vejo isso a acontecer dentro de uma graduação em teologia, porque dura 4 anos. E a cadência das aulas, como é uma graduação, a cadência das aulas é muito diferente da pós-graduação. Pós-graduação é muito intensa, não é? Eu sei que vocês trincam a língua para conseguirem fazer todas as aulas e todos os exames durante todas as semanas para chegar ao final. É de suar, é muito intenso o nosso ritmo. Uma graduação não. Por exemplo, um curso de graduação são 10 cursos por semestre, um curso tem 40 aulas, mas cada aula tem 20 minutos. É bem diferente, não é? Então fica muito mais espaçado, não é? E cada turma só tem 50 pessoas. Nós só aceitamos fazer uma turma no máximo com 50 pessoas. Bate as 50 pessoas, fechou turma, só no outro semestre a seguir é que abre outra turma. É outro mundo, mas é um mundo justamente que muito mais propositivo ao grupo de estudos em que tem os textos de cada disciplina, em que se encontram online e por aí adiante. Agora, dentro de uma pós, se não têm tempo para fazer as aulas, como é que vão ter tempo para o grupo de estudos? A pergunta é boa, não é? É bom, é bom. Então, inclusive a pós-graduação em angiologia e demonologia, tem uma amiga aqui em Marília que está fazendo, né? Está cursando, cursou a Mariologia e agora está cursando essa. E ela também diz que é bastante pesado, que manter realmente as disciplinas e as leituras todas em dia exige, às vezes, um tempo do qual a gente não diz. Eu disponho porque eu sou aposentada, né? Então, então não deveria me atrasar, embora me atrase. Mas ela diz que realmente é bastante puxado. Então, mas é um caminho, eu não conheço outro caminho, Lourdes, que não seja este. Eu vou fazer o quê? Uma pós-graduação de Mariologia com as mesmas disciplinas, com 5 disciplinas por mês? Não é. Chega uma altura em que, porque repare que a pós-graduação em Angiologia e Demonologia está com 10 aulas por mês. Vocês têm o dobro. Não é? Está com 10 aulas por mês. E se com 10 aulas por mês, que vai corresponder, grosso modo, a 10 horas, se com 10 aulas por mês já estão a suar e é pesado, vocês é o dobro. Mas vou fazer o quê? Vou retirar a exigência de um percurso académico? Gente,
Dou-vos um exemplo, este ano nós já estamos a receber os alunos que estavam na lista de espera para a próxima turma da Mariologia. Nós estamos a dizer aos alunos, olhem que este é um caminho exigente. Não é daquele tipo de pós em que vocês se inscrevem no primeiro dia e recebem o diploma no último. É um percurso exigente. Mas as coisas sérias de Deus Nosso Senhor são exigentes. Eu não consigo dar volta ao texto e simplificar. Ana Lourdes. Mas com a especialização em Mariologia, professor, acredito que, não conheço pessoalmente os meus colegas, mas eu acredito que eu possa falar por eles. A especialização em Mariologia já está proporcionando para nós um excelente aprofundamento. Então, acredito que isso é constatado por todos nós. Por todos nós. Que bom, que bom. Sobretudo é um estilo de vida. É um estilo de vida, porque exige tanto de nós que é uma forma de nós estarmos na vida. Sim. Não é um curso para ter um diploma. Isso, minha gente, não fala de curso, divirtam-se. Não, e por aí há tanta coisa chamada pós-graduação, acreditem que a trabalhar nestas coisas a gente embate com outras propostas. Existem propostas de pós-graduação que nem sequer têm videoaulas, sabiam? É só materiais de PDF para ler, mas está bem. E também graduações de teologia que também não têm sequer videoaulas, é só materiais para ler, mas está bem. Enfim. Muito bem, vou dar a palavra, muito obrigado, Sra. Dona Lourdes, vou dar a palavra ao Sr. Alexandre Moreira, que vai ser a nossa última voz esta noite. Sr. Alexandre, tenha a bondade. Boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta até não tem a ver com a pós-graduação em Mariologia, apesar de estar relacionada com, né? É que eu acho que foi essa semana que eu vi a Locos fazendo uma propaganda, né? Um chamado, né? Uma propaganda sobre a consagração à Nossa Senhora. Sim. Sim, né? Então, parece que seria agora no mês de junho, né? Uhum. E que terminaria a consagração lá em Portugal, né? Lá em Fátima, né? Então, a minha pergunta é a primeira, né? Essa consagração vai se basear naquele livro, né? Que vocês publicaram, né? Que está, né? Inclusive eu já o tenho. E a segunda isso é só para quem vai a Fátima? Não, porque ela vai ser totalmente online. Claro, quem estiver em Fátima começa no Brasil e termina presencialmente em Fátima. Mas ela vai ser totalmente online. Essa é uma garantia de tudo o que nós fazemos, porque, convenhamos, isto é um país continental, não é? Fazer qualquer coisa de presencial, do que nós nos apercebemos, é muito bom para quem está em São Paulo, não é? Porque todas as estradas, não é como Roma, todas as estradas vão dar ali a São Paulo, quem estiver nas imediações, mas o resto do país, coitado, não é? A pessoa está lá no Ceará, no sertão, não sei das quantas, qualquer coisa que faça são milhares e milhares e milhares de quilómetros. Graças a Deus temos a internet, portanto tudo será transmitido online, Sr. Alexandre. Mas a consagração em si, na finalização, quem não está aqui quem não vai estar, né, lá em Fátima, né? Eu por acaso não infelizmente eu não vou poder estar em Fátima, mas farei a consagração perante o quem? O seu pároco? Como é que é? Ou terminou online e está consagrado? Tá, um momentinho, eu vou buscar aqui o livro da consagração e espero ter aqui algum exemplar que graças a Deus estou sempre a tirar daqui os livros. Não tenho aqui. Ok. Não tenho aqui. É um tratado. Temos aqui um exemplar aqui da consagração. Isto, graças a Deus, cá em casa, isto é uma alegria com os livros, não é? Tá, muito bem. Então, na consagração, quando nós vamos para a última página,
Portanto, vamos para a página 311. Oração no dia da consagração ou renovação. E vocês, na página 311, vocês têm têm toda uma oração, tá? E se vocês notarem, não tem a assinatura do pároco, do sacerdote e por aí adiante. Por que é que nós fizemos isto? Era bom que tivesse um diploma, todo bonitinho, etc. Só que nós conhecemos as realidades. E as realidades de cada um. E as realidades daqueles que não têm sequer acesso à vida paroquial, porque nós trabalhamos com 40 países diferentes. O que é que acontece? Pode renovar a sua consagração ou fazer a sua consagração na Eucaristia? Ouro. Qual é a realidade das pessoas? Normalmente não é essa. Do ponto de vista jurídico, porque a consagração é um ato jurídico, o livro explica, gastamos 150 páginas de livro a explicá-lo. Do ponto de vista jurídico, a consagração exige uma reta e sincera vontade da parte da pessoa. Não é? Para considerarmos esse percurso sério, justamente nós dividimos em 30 dias sequenciais. Justamente. Quando escreve o seu nome, eu, Alexandre Moreira, pecador infiel, renovo e ratifico hoje em vossas mãos o meu voto de batismo, fez a sua consagração. Do ponto de vista jurídico, contratual, a sua consagração está feita. Que depois se mudem os contextos, claro que o contexto ideal, e nós explicamos no início do livro, claro que o contexto ideal é o contexto paroquial. Mas não é uma condição sine qua non. Até porque no mundo online é normal que o façamos online e presencialmente todos juntos. Mais do que isso, Sr. Alexandre, não está prevista a assinatura do pároco. Consegui responder? Sim. Não está prevista. Não está prevista. Então, o curso se dará em 30 dias corridos, né? 30 dias, sim. Será a professora Carol, durante 30 dias sequenciais. Vocês irão acompanhar isso na melhor plataforma que temos para este tipo de conteúdos, que é o nosso canal do YouTube, que eu acredito que vocês conheçam. É Locos Mariológicos, o nome é todo igual, não é? Durante 30 dias corridos, iremos colocar às 7h30 da manhã, durante 30 dias corridos, vamos fazer em live, não é? Uma boa quaresma para a gente fazer estas coisas, não é? A gente tem pouco para fazer. Às 7h30 da manhã, durante 30 dias corridos. Depois, vocês vão ver a transmissão a partir da Capelinha das Aparições lá em Fátima. Respondido. Respondido. E começa quando mesmo? Só para todos aí terem a... Ir aqui ao Instagram para ter a data certinha, 25 de junho, um momentinho. Deixa-me ir aqui ao Instagram, que hoje em dia o Instagram tornou-se a nossa agenda, não é? Ora, deixa cá ver, o Instagram ajuda imensamente. Imensamente. Opa. 26 de junho a 25 de julho, online, com a recitação da fórmula de consagração, ao vivo, diretamente do Santuário de Fátima. Tá certo. Ótimo. É um bom propósito, não é? Das coisas sérias. Duram sempre no tempo e são exigentes. Faz parte. E se alguém disser que não consegue, o vídeo fica gravado. Nós iremos transmitir sempre em live. Graças a Deus, foi o propósito que nós fizemos. E depois muitas vezes vocês deixam as intenções e depois as vossas intenções, os vossos bons dias aparecem na tela durante a transmissão. É bonito. Não é? O sentido de comunidade, respondendo à senhora Dona Lourdes, a gente trabalha com o que tem e faz o que pode. A Locos nasceu online e online permanece. Boa notícia é que
já vos tinha dito, nós estamos de mudança e a partir de setembro nós vamos ter uma sede nova que vai ser lá em São Paulo, no Alphaville, São Paulo, Centro Comercial Alphaville, São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, uma série de prédios, tem lojinhas e assim umas coisas. Vai ser o nosso escritório, o nosso estúdio de gravação, e aí para todas as pessoas será muito mais fácil para nos visitarem, está bem? Mas isso lá para setembro, agora é um dia de cada vez. Muito bem, dito isto, terminou o nosso tempo, acredito que não tínhamos mais questões gritantes de última hora, e vemo-nos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira.